Para fins jurídicos, é considerado como fim da personalidade da pessoa natural a morte. Essa é a regra que vem descrita no artigo 6º do Código Civil. Mas a morte para fins jurídicos pode ser averiguada de duas maneiras. Uma é a morte real, que está no próprio artigo 6º. Para que ocorra a morte real, é necessária a morte cerebral, ou seja, o cérebro da pessoa pare de funcionar. Isso consta do artigo 3º da lei que trata da morte para fins de remoção de órgãos para transplante. Nesse caso, é necessário um laudo médico que constate o fim da atividade cerebral. O outro tipo de morte aceita no ordenamento jurídico é a morte presumida. A morte presumida se divide em dois tipos. Aquela em que não há declaração de ausência e que ela está no artigo 7º. São dois casos. Quando desaparece o corpo da pessoa, sendo extremamente provável a morte de quem estava com perigo de vida, e o caso de desaparecimento de pessoa envolvida em campanha militar, no qual não é encontrado nenhum tipo de corpo até 2 anos após o término da guerra. O outro caso de morte presumida é a morte presumida com declaração de ausência, que aí segue um rito bem mais complexo. E para a declaração da data da morte, no caso da morte real, o próprio laudo médico indica qual a data da morte. No caso da morte presumida sem decretação de ausência, é a sentença do juiz após todas as buscas que indica a data provável do falecimento. E já no caso da ausência, a morte é presumida no momento da abertura da sucessão definitiva.